custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, os dados da PNAD contínua mostram aí que a taxa de desocupação chegou a 12,9% no Brasil. A pesquisa registrou piora generalizada em todos os indicadores do trimestre ali que foi analisado. Aumento do desemprego, redução no número de pessoas ocupadas, redução da força de trabalho, aumento no número de desalentados e também de subutilizados. A gente pode dizer, Fausto, que hoje vivemos uma verdadeira desestruturação do mercado de trabalho brasileiro? Bem, Glauco, o que a gente está vendo agora, de fato, é o primeiro dado da PNAD que pega maio, né? Ou seja, pega ali o núcleo da pandemia, e ele traz aí um conjunto de dados que, de certo modo, reflete o que a gente tem assistido no cotidiano da maior parte das famílias, né? O primeiro dado é um dado de aumento mesmo da taxa de desemprego. Você tem ali um aumento, um pouco mais de 300 mil pessoas que, de fato, estão atrás de emprego e não estão encontrando, mas esse talvez não seja nem o dado mais importante desse conjunto de informações. Pela primeira vez, a gente tem menos pessoas ocupadas, menos da metade do conjunto dos trabalhadores ocupados, né? Então, nós estamos falando aí mais de 7,8 milhões de perdas líquidas, né, de pessoas que, de alguma forma, perderam seu trabalho. Um outro conjunto de trabalhadores que não estão, na verdade, na busca ativa de emprego, mas caminharam para o desalento, ou seja, eles já não encontram trabalho, desistiram de procurar trabalho, e até por conta da pandemia, a expectativa é bastante baixa, tanto porque ele precisa ficar em casa, né, para se proteger do ponto de vista da saúde, quanto na outra ponta, você vai ver ali que o sujeito também não tem muita opção para conseguir emprego. Esse é um dado bastante preocupante, porque isso se junta ao dado de ontem, que saiu do CAGED, em que a gente aí nos 3 meses aí de desemprego, aí de taxa de pandemia, nós chegamos próximo à perda de 1,5 milhão de empregos no setor formal. Então nós estamos vendo aí que, de um lado, a gente está perdendo os empregos no setor formal, de outro, a gente perdeu os empregos no setor informal, e tudo isso entre um outro dado também importante, que a massa de rendimentos, ou seja, um conjunto de recursos oriundos do trabalho, né, oriundos seja de salário, seja de remuneração do trabalho, ele reduziu substancialmente. Então, quando a gente olha para esse conjunto de dados, a gente vê o impacto, de fato, da pandemia. É bom também lembrar, Glauco, que essa não é uma tendência nova, a gente já tinha visto essa tendência no trimestre anterior, inclusive ainda sem o efeito da pandemia. O que a pandemia também faz é, de certo modo, acelerar o movimento que a gente já tinha visto no primeiro trimestre ali, janeiro, fevereiro e março, e agora a gente vê aí com março, abril e junho e maio. Esses 2 trimestres estão mostrando para a gente que o Brasil caminha aceleradamente para um processo, já está no processo de recessão e pode caminhar para um processo de depressão. Se não tiver alguma ação muito rápida neste momento, a gente vai ver a tendência agora de pior um pouco ainda do mercado de trabalho. E falando justamente nesses termos de ações rápidas que deveriam ser tomadas, o governo anunciou a prorrogação do auxílio emergencial para mais 2 meses, né, dividido em 4 parcelas na prática, mantendo-se o valor de R$600. Isso é suficiente diante desse cenário que a gente tem, Fausto? Bem, Glauco, eu acho que é o primeiro movimento, né? É inevitável que você alongasse ali a prorrogação do auxílio emergencial. Porém, a gente sabe que não, né? A gente sabe que não, uma vez que o conjunto de desemprego vem crescendo e vem crescendo assustadoramente. Tem uma questão também colocada, Glauco, porque a gente tem que, na outra ponta, ampliar, né, e estender os benefícios lá vinculados a 936, ou seja, a redução da jornada, a redução de salário. Há um anúncio aí, hora sai, hora não sai, mas precisa ser, de fato, o decreto precisa ser assinado, porque tem um conjunto de trabalhadores com contrato suspenso, outro conjunto de trabalhadores com redução de jornada, quer dizer, você precisa ali, de alguma forma, tentar mitigar ali e ampliar esse movimento. Acho que isso é a primeira, esse medicamento já está pronto, né? Isso é só você continuar aplicando ele.
Na outra ponta, você precisa de ações imediatas do ponto de vista de tentar colocar a economia para rodar novamente, né? Em algumas regiões a gente tem visto que a pandemia tem diminuído, outras têm aumentado. Nós não, de fato, ainda não resolvemos o problema da pandemia, então nós estamos convivendo com uma crise econômica no meio da pandemia, e isso, de certo modo, ele desorganiza toda a economia em geral. Mas um dos grandes problemas que nós temos com o governo hoje é em relação às expectativas, né? Você não tem expectativas que garantam para quem vai investir dinheiro, para quem vai gerar emprego, algum tipo de segurança. Nós temos pequenas empresas que não conseguem acesso ao crédito, nós temos uma desorganização do ponto de vista do planejamento econômico e, em especial, uma crise política instalada, e tudo isso colabora para que a economia continue andando para trás, na verdade, não é nem andando de lado. Hoje a gente tem uma economia que anda para trás. Os indicadores cada vez vão se confirmando, ou seja, a queda do PIB deve ser a maior tombo da nossa história, ou seja, o maior encolhimento da economia em geral, e aí é inevitável. Você precisa que o Estado, de alguma forma, induza o investimento, o Estado invista de fato em obras paradas, em obras públicas, em ações de mitigação da taxa de desemprego. Então, em algum momento, a gente precisa trazer em debate aqui a questão das políticas ativas de geração de emprego, e nós estamos falando aí de várias formas, que vão desde frente de trabalho, desde reorganização de setores, indução de cadeias produtivas, como a gente veio e já veio defendendo em relação à cadeia da saúde. Tudo isso vai fazer parte de um outro movimento que tem que começar, na verdade já devia ter começado, para que a gente possa reduzir essa taxa de desemprego e minimamente colocar a economia para andar. O grande problema hoje, Glauco, é que, de fato, ao não enfrentar a pandemia de maneira efetiva, você acaba que meio que parando todo esse tipo de iniciativa, né? Por mais que você tenha ali um conjunto de medidas que tem sido feito, o conjunto estrutural de verdade a gente não vê acontecer. Então, a gente espera que no próximo, nós estamos entrando hoje aí no segundo semestre. O segundo semestre é um semestre importante do ponto de vista da economia, porque ele vai preparar principalmente para as principais datas de final de ano. Nós temos que ver como é que vai andar essa economia, mas é bom lembrar que hoje nós já iniciamos o primeiro dia aí do semestre, já com uma paralisação bastante importante, que é a paralisação dos trabalhadores de aplicativo. E aí a gente vai vendo como é que o conjunto de trabalhadores, inclusive os que continuam trabalhando, estão além de ser explorado, além de ter uma baixa remuneração, a gente está vendo também o risco que eles estão correndo, e é isso que eles estão denunciando. Porque é uma conjunção de fatores, não, Fausto? Nós temos aí o governo não provendo a segurança necessária para os trabalhadores nesse momento de pandemia, de desaquecimento da economia, uma recessão, quase uma depressão econômica. As pequenas, médias empresas também, que geram muito emprego aqui no Brasil, também não têm segurança para tocarem, para continuarem tocando suas atividades ou para projetarem sequer a retomada de suas atividades. E ainda temos aí, por conta da falta de coordenação nacional no combate à pandemia, cidades e estados adotando medidas diferentes, alguns inclusive que adotaram a flexibilização do distanciamento social já voltando atrás, outros inclusive adotando lockdown diante do aumento de casos. Não existe segurança nenhuma, nem para o trabalhador, nem para aqueles que querem fazer investimento hoje, Fausto. Eu acho que esse talvez seja o maior problema que a gente vive hoje no Brasil. As expectativas são ruins, né? Na verdade, as expectativas, você tem pouca certeza do ponto de vista para onde a gente caminha. Você olha para o enfrentamento da pandemia, você não vê lá muita saída. Você olha para a lógica do investimento na economia, você também não vê esse movimento. O governo ele fica o tempo todo indo e voltando em medidas. Então, se a gente pegar a própria extensão do abono, a gente está vendo que só o dia de ontem tiveram três anúncios e reanúncios do abono. Você teve o anúncio do ministro, o anúncio da Caixa, depois do preço. Quer dizer, você tem um conjunto de medidas que uma coisa tão óbvia, uma coisa relativamente simples, que é só você expandir, né, e até porque já está implementado o projeto, você não sabe nem direito como é que vai vir essas parcelas que estão sendo estendidas. Então, você vai olhando quanto tudo isso vai causando instabilidade. Imagina um trabalhador ali
está sem renda, que está sem nenhum tipo de rendimento, não consegue manter social, porque precisa buscar algum tipo de remuneração para sua vida, ele olha o anúncio do abono e não sabe se o abono vem, se o abono não vem, tudo isso, de alguma forma, vai parando a economia. A gente viu a reabertura do comércio aqui em São Paulo, por exemplo, e foi ali um pouquinho antes do Dia dos Namorados, então a gente viu algumas filas aí em shopping, etc., mas logo depois a gente vai assistindo que essas lojas também já estão esvaziadas. Ou seja, não adianta só abrir o comércio se a economia não se reorganiza. Então, esse acho que é um movimento que a gente precisa cobrar e ao longo do segundo semestre a gente espera que minimamente a gente vá se organizando, porque a gente está vendo esses dados da PNAD de hoje vão mostrando que no final das contas quem sofre são as camadas mais pobres, mais vulneráveis da população. Os dados mostram que a maior taxa, a maior perda de emprego se deu no setor informal, é esse conjunto de trabalhadores que vão perdendo renda e a sua vida vai ficando bastante difícil. Essa é uma realidade que nós temos que enfrentar, e isso se enfrenta com planejamento, se enfrenta com medidas, se enfrenta com mais certeza na sua ação. Tá certo, Fausto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.